Computador, por favor, eu quero a imagem de um cachorro. Isso mesmo, toma aí a tua recompensa. Agora me traga a imagem de um gato. Deixa eu pegar novamente o que eu fez. E agora traga a imagem de um gato. Não foi isso que eu pedi, eu quero a imagem de um gato. Vou tirar mais pontos para você. Você agora está me devendo um. Isso, agora sim é um gato. Tome aí sua recompensa. Então você acha que é assim que o aprendizado de máquina funciona? Então você está no vídeo certo. Prazer, meu nome é Gustavo e eu sou o criador do EITech. Aqui no canal você vai encontrar vários conteúdos sobre programação e tecnologia do modo geral. E no vídeo de hoje, como você já deve ter visto, a gente vai falar sobre aprendizado de máquina. E é, sem sombra de dúvida, um negócio fenomenal. Aliás, eu queria agradecer ao meu professor aí, caso ele esteja assistindo esse vídeo também, não deixe de comentar, o Pedro Calais, porque foi com ele que eu tive essa introdução ao aprendizado de máquina lá na minha pós-graduação. E sem sombra de dúvida, foi uma aula sensacional, professor. E no vídeo de hoje a gente vai falar mais sobre isso aí. Então agora, chega de enrolação, segue a vinheta e vamos para o vídeo. Para conversarmos, pessoal, a ideia do que eu passei no início do vídeo é e não é aprendizado de máquina. Como assim? A gente não vai ter uma pessoa solicitando ali, passando as informações para a máquina. Não, isso não é aprendizado de máquina. Não vai ter realmente uma pessoa ali dizendo que ela tem que fazer isso e ela não tem que fazer aquilo. Mas sim, existe modelos de aprendizado de máquina e a gente vai estar justamente dando recompensas ou tanto sendo positivas ou negativas para ela estar tendo esse aprendizado, como se realmente fosse ali uma criança e a gente vai ensinando ela, né? Se ela fizer algo certo, a gente vai dando recompensas. Senão a gente vai dando uma recompensa negativa, pode ser tirando essa pontuação. E no caso seria um aprendizado por reforço. O que seria realmente o aprendizado de máquina? Seria realmente aprendizado de máquina. Ensinar a maneira mais simples possível da gente conseguir uma ideia de pensamento semelhante à nossa. Mas como? A partir de dados. Aí a gente acaba desenvolvendo algoritmos que consigam simular essa nossa ideia. Só que, obviamente, ainda realmente está algo muito limitado. Mas acredito que no futuro vai chegar ainda mais próximo da nossa capacidade de pensamento. Agora que você sabe o básico do que é o aprendizado de máquina, você deve estar se pensando, quando que eu vou utilizar esse conceito? Vamos supor que a gente está analisando um conjunto de dados, onde a gente tem um horário de uma transação, o valor dela e se ela foi ou não uma fraude. Com base nisso, a gente vai tentar fazer uma previsão das futuras transações para identificar uma possível fraude ou não. Ah, mas a gente não poderia fazer isso na mão também, um código simples ali e verificar, em determinadas transações, por exemplo, o valor foi maior que R$ 1.000 em determinado horário. Uma lógica básica que a gente poderia estar implementando. Inclusive, muitas empresas implementaram isso. Tá, aí a gente vai estar fazendo as possíveis previsões de transações futuras com base nessas que já ocorreram e quais são eventuais fraudes ou não. Ou seja, é um ganho muito positivo. Não só isso, a gente pode estar incrementando novas transações para aquele nosso modelo estar aprendendo ou não. Agora você deve estar se pensando, tá, mas eu não poderia fazer um algoritmo simples? Qual que é a diferença de eu utilizar o aprendizado de máquina? Vamos ver isso aí na prática. E pronto, pessoal, a gente vai estar agora no nosso classificador manual. Aqui não foque tanto no código, a gente já tem alguns vídeos sobre Python e programação aqui, como eu mencionei. Mas se vocês querem vídeos sobre sklearn também, entre outras bibliotecas, focado na parte de aprendizado de máquina, deixem nos comentários, tá joia? Tente mais entender o fundamento mesmo do aprendizado. A gente vai partir aqui para a prática para ver como funciona mesmo. A gente vai fazer aqui o nosso classificador manual e vamos testar aqui com algumas informações, com esses nossos dados que a gente pode ver aqui, ó. A gente consegue ver de cara onde que a gente vai ter o valor e o horário e onde foi aonde ocorreu as fraudes. E horários da madrugada com valores maiores que R$ 1.000. A gente pode perceber aqui, ó. Tá joia? Então a gente vai fazer uma regra manual aqui, ó, que justamente se aplica a isso, ó. Vai fazer a previsão, que a gente está criando uma função que vai receber os dados,
E a gente vai fazer um loop entre esses dados aqui, e a gente vai verificar se o valor da transação é maior que R$ 1.000 e o horário é maior que a meia-noite e menor que as 6 horas, a gente vai considerar que isso é verdadeiro e prevemos uma fraude, ou seja, o valor de 1. Inclusive aqui está em 0 e 1, pessoal. No caso, o 1 seria de verdadeiro para fraude. Então as colunas que tem 1 aqui seriam fraudes. Então a gente faz essa previsão e depois a gente vai fazer o quê? Uma comparação do que a gente previu que seria fraude e o que não seria. Como a gente só se baseou nesse conjunto de dados, a nossa acurácia, ou seja, o que a gente previu que seria fraude e realmente foi, vai ser 100%. Obviamente, isso vai acontecer porque a gente pegou só esses 10 dados aqui e a gente olhou neles e pronto. Só que a gente já vai ver o que vai acontecer com outros dados que vão estar aparecendo aqui. Então, só para a gente ter essa noção. Agora a gente vai aplicar Machine Learning, pessoal. Aqui a gente vai estar utilizando um modelo chamado árvore de decisão. Como assim árvore de decisão? Existem vários modelos por parte do aprendizado de máquina e esse é um deles, que realmente vai estar montando uma árvore, com base em decisões. A gente já vai dar um plot nessa árvore para ter você estar entendendo mais sobre ela. A gente não vai se aprofundar tanto nesse modelo, mas essa ideia do vídeo aqui é para você entender o funcionamento mesmo do aprendizado de máquina. Se você quiser, também podemos fazer mais vídeos sobre cada determinado tipo de modelo, tá joia? Então aqui a gente vai estar utilizando de parâmetros para estar prevendo. Aqui a gente coloca a nossa target, que é nosso alvo, o que a gente quer prever. Aí a gente define dados de teste e treino. Como assim? Obviamente, diferente daqui, ó, a gente não se fez essa separação. A gente usou todos os dados e fizemos uma predição. Mas essa aqui seria a forma mais correta, inclusive, porque a gente vai estar usando dados para treinar e depois a gente vai utilizar dados para testar. Para ver, para fazer uma comparação, pessoal, para ver uma comparação do que o modelo compreendeu, treinou ali, vai estar próximo realmente das informações, ou se ela só encontrou algum padrão talvez aleatório. Porque outra coisa do aprendizado de máquina que é muito importante são os dados, o formato que eles estão, se eles estão tratados, se eles estão limpos e as informações que ele contém. Vamos supor que a gente está analisando um conjunto de dados de nomes, etcétera, e daí, por algum motivo, várias pessoas que têm o nome de Luiz, estão cometendo fraude. E por algum motivo, ele identifique que quando uma pessoa com o nome de Luiz vai fazer uma compra, ele está cometendo uma fraude. A gente não pode analisar isso. Até mesmo a parte ética. Vamos supor agora que a gente está analisando um conjunto de dados para fazer empréstimo para as pessoas e uma das informações que a gente vai estar exigindo ali no nosso modelo seja a raça, seja a raça da pessoa. Então imagine um problema que pode estar ocorrendo ali, por algum determinado motivo, ele vai fornecer só empréstimos para as pessoas da raça branca. Olha só, cara, que problema que o nosso algoritmo vai estar realizando. Não pode estar acontecendo esse tipo de coisa. Então os dados são de suma importância, pra que não com esse tipo de problema. Então não é só a gente acabar jogando essas informações para o modelo e tá pronto. São muitas coisas a serem analisadas e que a gente tem que tomar muito cuidado para não cometer esse erro, tá entendendo, pessoal? Então esse é um ponto muito importante quando a gente está lidando com o machine learning. Os dados, como que eles estão, se eles estão tratados, se existem dados faltantes que vão acontecer, que vão acabar gerando esse problema para a gente. Então vamos voltar lá para a prática. Os dados da fraude de teste, que a gente testou, ele treinou com base em 70% dos dados, ou seja, 7 daqueles dados ele usou para treino. E depois ele previu com base em testes, inclusive ele não acertou nenhuma fraude, tá entendendo? Porque realmente são pouquíssimos dados para a gente estar observando. Inclusive aqui, como eu mencionei, ele acertou 100% porque foi com base nesse pequeno conjunto de informações que a gente tomou como base, tá entendendo? Só que vamos supor agora que a gente calma aí, deixa eu mostrar para vocês a árvore aqui, ó. Olha só como que esse modelo funcionou. Ele identificou o seguinte:
Se o valor for menor que 1.725, não é uma fraude. Essa foi a lógica para a árvore de decisão. Olha só que interessante. É justamente assim que uma árvore vai se formando. Ela vai pegar algum parâmetro e vai descendo. É uma fraude ou não é? O que não é, vai sempre para o lado esquerdo. Olha só que interessante. Ela vai formando dessa maneira aqui. Realmente uma árvore que vai tomando essas decisões. Para você que talvez já tenha mais conhecimento em machine learning, existem alguns problemas com as árvores de decisões, mas a gente não vai mencionar isso aqui nesse vídeo, tá joia? Só que olha só, você deve estar se pensando: "Poxa, mas o modelo que eu fiz na mão acertou mais". Mas é claro, porque foi a regra que a gente viu só nesse pequeno conjunto de dados. Sabe o que que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar um conjunto de dados maiores e a gente vai fazer essa substituição aqui. Vocês já vão ver o que que vai acontecer. Pronto, pessoal, agora a gente vai gerar novamente aqui. Agora eu gerei alguns dados aleatórios. No caso, mais são 500 valores agora. A gente visualizou só 10, cara. Aí, para a gente ter noção, já começa até ficar difícil para a gente visualizar uma regra manualmente. Aí que entra o aprendizado de máquina. Isso que a gente só tem dois parâmetros aqui. Imagine que agora a gente tivesse o tipo de produto, etc. Cara, para definir uma regra manual, é possível? É, só que ia ser complicado, cara. É aí que surge o aprendizado de máquina, cara. Para a gente conseguir facilitar isso aí. A gente pode ver que o que a gente fez manual é algo fixo. O modelo não, ele vai ter um algoritmo ali que ele vai tentar generalizar, cara. Então vão estar fazendo a conversão aqui, vão estar rodando os códigos, e agora a gente vai tentar ver quanto que o nosso modelo vai acertar, cara. E curioso para saber. Aqui já a gente já consegue perceber que o dado aqui já não deu certo, né, ó, ele previu aqui e não era, vamos ver, vamos ver. Ó, 85% dos casos, cara. Ainda foi alto, só que são dados aleatórios, né, se a gente virar isso aqui de volta, já vai acontecer outra coisa, deixa eu rodar tudo aqui, ó. Já vai acontecer outra coisa com aqueles nossos dados, já não vai ser mais 85%, agora 82% e assim vai. Agora a gente vai ver o modelo de machine learning na prática mesmo, com mais informações, ó. Agora ele conseguiu uma acurácia de 98%. Então provavelmente existe algo de errado aí, cara. Está tendo um overfitting. Nosso modelo aprendeu tanto que ele está quase acertando tudo, cara. Só que isso aqui não é legal. E se a gente mudar as informações aqui de volta, cara, aqui a nossa árvore de a decisão chegou a 99%. Cara, mas isso aqui não é muito legal não, pessoal. Como assim? Mas o modelo não deveria chegar próximo ao 100%? Mas é justamente o que eu mencionei antes para vocês. Algum padrão que ele encontrou aqui pode estar funcionando com esses dados, mas com os próximos não. São dados pseudo-aleatórios, né, pessoal? Então pode acontecer que vai estar gerando alguma coisa aqui, ó, a gente está vendo um conjunto de dados, só que a gente vai querer utilizar ele para fazer outras previsões, certo? Então não pode ser preso naquilo ali, que nem aconteceu naquele exato caso ali. A gente tem poucas fraudes, então eu vou estar gerando mais um conjunto de dados agora, com mais fraudes para a gente ver isso também. Porque ali, como vocês podem ver, a maioria dos dados não foi fraude. Então o que que significa? Então, o modelo pegou as poucas fraudes que teve, ele identificou, pode ser ali, a gente fez uma geração pseudo-aleatória, pode ser que foram poucos dados como fraude e ele identificou isso, e o que que a gente teve de teste era justamente dados que não foram fraude. Então ele matou isso ali e quase chegou a 100%, cara. Mas então não é o objetivo real do nosso modelo. Ah, inclusive foi bom que gerou esses resultados, porque a gente consegue realmente eu consigo trazer essa explicação prática aí para vocês. Então vamos voltar lá para nossa prática. Ah, inclusive agora eu me lembrei de um detalhe, pessoal, lá no nosso código foram só 2 transações que eu defini como fraude, cara. Aí, ó, tá, agora que eu me lembrei o mais importante de tudo, cara. Então é por isso que ele tá chegando a 100%. Caramba, cara, me esqueci desse pequeno detalhe, pequeno detalhe. Mas é que é justamente isso. Era para justamente eu mostrar o como que o nosso modelo ia errar, porque só teve 2 fraudes, porque a gente previu valores de 1.000 ia ser considerado fraude, etcétera, no horário da madrugada. Ele acertou só 85% dos dados. Enquanto agora, no nosso modelo, não, ele identificou que só tem 2 fraudes, ele viu o que que acontece ali e fez essas previsões. Só que agora a gente vai montar nosso conjunto de dados para dados que onde que tem mais fraudes, e a gente vai verificar como que o nosso algoritmo manual vai se tratar também, tá joia?
E pronto, pessoal, pedi aqui para ter gerado que gere alguns dados aleatórios com foco justamente, nas fraudes, principalmente em valores baixos, que seria justamente contra, o que a gente desenvolveu lá no nosso algoritmo, para a gente ver como que o modelo de aprendizado de máquina vai se sair também. Só que óbvio, isso aqui são testes, né, pessoal. A gente tem que entender que realmente os dados são dessa maneira. A gente vai ter fraudes que, por exemplo, podem mudar sim, justamente essas alterações nos nossos dados. Imagina não só as fraudes, mas os spams. Com o tempo vão ser modificando vão sendo modificadas as técnicas para conseguir burlar, né, esse nosso modelo de IA para definir se o e-mail é spam ou não. Por isso, a gente consegue incrementar informações nos nossos modelos também. Eu vou estar gerando aqui os dados, deixa eu rodar tudo novamente. A gente vai perceber aqui, ó, agora a gente tem um número bem maior de fraudes. Se a gente chegar aqui, ó, para nossa acurácia agora vai ser só de 65%. É uma acurácia alta ainda, só que, cara, ainda é uma acurácia interessante, só que a gente já começa a perceber aqui, ó, os horários, o valor foi menor, foi às 18 horas e foi uma fraude. Então foi às 23 horas, já está fugindo totalmente daquela nossa regra. Eu defini justamente isso, valores baixos, fora daqueles horários que a gente definiu para justamente mostrar. Nosso modelo, ainda com base nisso, teve uma previsão um pouco melhor ainda do que o nosso manual, cara, mas também foi meio baixo. E olha só o tamanho da árvore que ele gerou aqui, pessoal, para abrir uma imagem de uma nova guia, cara. Ele já foi mais alto do que a nossa previsão manual, só que gerou uma baita de uma árvore, cara. Uma baita de uma árvore aqui, tá vendo? É, aqui não vai dar pra ver, cara, mas é uma baita de uma árvore, cara. Ele tentou encontrar aqui alguma coisa, mas são dados pseudo-aleatórios, né, cara, então não vai ter realmente tanto padrão aqui não. Ó, se a gente rodar isso aqui de volta, já vai mudar todas as informações novamente. Ó, agora da nossa árvore de decisão já foram melhores as previsões, olha só, ficou em 74%. Tá vendo, cara? Enquanto nosso modelo manual ficou em 62. Porque nessa geração aqui ela entendeu melhor os dados, etcétera. Pode estar acontecendo isso, né, cara? E não vai seguir bem um padrão quando a gente tá gerando isso aqui, tá entendendo? Ela vai tentar encontrar um padrão, né, pessoal. Então aqui não tem padrão, a gente tá gerando coisas aleatórias, então não faz tanto sentido a gente usar machine learning para prever dados aleatórios. É possível usar? É, mas não é tão interessante, né, pessoal. Mas a gente consegue ver aqui de uma maneira talvez um pouco mais simples, o real funcionamento dela e o que motiva a gente acabar utilizando ela. Como vocês perceberam ali, e a gente fica limitado ao nosso algoritmo manual ali, aquelas regras que a gente impôs. Pode ser que futuramente mude essas regras. Eles começam a perceber que justamente existem essas regras, as pessoas que querem cometer fraudes, começam a burlar isso aí, cara. Com o aprendizado de máquina não, ela vai estar incrementando, ela vai começar a aprender, ela vai conseguir ter uma visão, cara, o modelo ali, que a gente não tem, né, cara. Porque agora, que eu falei, a gente só tem o horário e o valor da transação, cara. Agora vamos supor que a gente tem mais dados ainda para a gente distinguir, cara, para nossa visão vai acabar sendo limitada, cara. Por isso que o modelo ele vai conseguir encontrar esses padrões e fazer uma possível previsão. Só que é lógico, é com base no dado do passado, a gente vai tentar fazer uma previsão do futuro. Se isso for semelhante ao que já aconteceu no passado, né. Porque se não for nada, a gente não vai adiantar muita coisa não. Então foi esse para o vídeo de hoje, cara. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ficado claro o entendimento, porque eu gosto muito dessa área, mas talvez eu tenha, por ainda estar aprendendo, tenha uma dificuldade maior um pouco para estar passando para as pessoas. Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. E qualquer dúvida, sugestão, crítica, não deixem, porque é sem sombra de dúvida. Isso é importante a gente tirar principalmente essas dúvidas no nosso aprendizado, cara. Senão a gente fica com aquele negócio na cabeça, cara, e a gente não sai dali. Então, independente da pergunta, faça aí que eu vou estar respondendo o mais breve possível. Então foi isso para o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, não se esqueça de se inscrever e deixar aquele like. Valeu pessoal, até a próxima.